Você já parou para pensar como a Rapunzel conheceu o Pascal? Porque, convenhamos, essa é uma daquelas perguntas que o filme Enrolados simplesmente ignora. A gente é jogado na história com ela lá, vivendo trancada na torre, super entediada, pintando o teto, cantando, brincando com o cabelo e com um camaleão do lado. Tipo, de onde que ele veio? Como que ele chegou até ali? Ele nasceu ali? Caiu do céu? Foi plantado no vaso de girassol? Nada disso é explicado. Só que o mais doido disso tudo é que existe sim uma resposta para isso. Só que ela não tá no filme. Está numa série que quase ninguém assistiu, chamada As Enroladas Aventuras da Rapunzel, que é basicamente a continuação do filme, só que em versão animada em 2D. E com um tom um pouquinho mais leve do filme. E foi aí, no episódio 11 da primeira temporada, que a gente finalmente descobre a verdadeira, triste e inesperada origem do Pascal. E já começa de um jeito que pega o nosso coração. Tá chovendo e bastante. E ali no meio da floresta, a gente vê uma camaleoa com seu filhotinho, o Pascal, ainda bebezinho. Eles estão tentando fugir de uma serpente enorme que está caçando os dois. A mãe percebe que não vai conseguir escapar, que está encurralada, e num gesto de desespero e também corajoso, ela coloca o Pascal numa folha grande e empurra para o rio. E aí ela volta para encarar a serpente, e sim, ela se sacrifica pelo seu filho. É bem impactante porque o Pascal ele vê tudo, e ele é só um filhotinho, e já começa a vida assistindo sua mãe ser atacada para protegê-lo. A correnteza leva ele embora, a folha desliza pelo rio até cair em uma cachoeira. E por coincidência do destino, ou não, ela para justamente nos arredores da torre onde a Rapunzel vive, um lugar onde ninguém nunca chega. E mesmo sendo tão pequenininho, o Pascal ele escala a torre até a janela. Mas a serpente, mais teimosa que muita gente, tinha seguido ele até lá. Ela escala a torre também, e na hora que ela vai dar o bote, a própria Rapunzel criança aparece com aqueles olhos curiosos, sozinha, né, basicamente nesse mundo, mas bastante corajosa. E sabe o que ela faz na hora do bote? Ela enfia uma frigideira na cara da cobra. Sim, a primeira frigideirada da Rapunzel foi quando ela era criança. E foi por causa do Pascal. Então isso já vem desde pequena para se proteger. Só que o camaleão já estava envenenado porque a cobra ela conseguiu dar uma mordida nele. O veneno já estava fazendo efeito, ele ficou cinza, bastante fraco e sem forças. E é aí que a Rapunzel usou seus poderes pela primeira vez com ele. Ela enrola o cabelo nele e canta "Brilha, linda flor" e cura o Pascal simplesmente assim. Uma criança que nunca tinha saído da torre sozinha salva um camaleão perdido com cabelo mágico e música. E a conexão entre os dois nasce ali. Um salva o outro, mesmo sem nem entender o que está acontecendo. E pronto, foi assim que tudo começou. E a partir daí, os dois crescem juntos naquela torre. E essa série mostra muitas cenas fofas deles. Principalmente pequeno, eles brincando, se entendendo só com o olhar, criando esse vínculo de amizade. O Pascal ele se torna o parceiro de todas as horas. Ele não fala, mas se comunica muito mais do que aqueles personagens que têm fala. E é ele quem apoia a Rapunzel, cutuca, principalmente quando precisa. E mesmo que o filme nunca tenha dito com todas as letras isso, ele é o único e o primeiro amigo verdadeiro da Rapunzel. E por muitos anos. Você já pensou ter um pedaço de um conto de fadas decorando a sua casa? A loja Quadrini tem diversos quadros decorativos em MDF com moldura inspirados no universo da Rapunzel, perfeitos para trazer um toque de magia e encanto para sua decoração. Olha só essa coleção, olha essa arte que linda! Chamada Lanterna Flutuante, inspirada no momento romântico do casal. E claro que não podia faltar a famosa frase: "Veja enfim a luz brilhar". Eles atentam tanto aos detalhes que o final da frase é literalmente o cabelo da personagem. Vai me falar que esses quadros não são uma dupla perfeita. Eles super combinariam numa parede. Eles também têm esse tamanho que é bem menor, só que mantém a qualidade. Inclusive, essa arte também tem a mesma frase: "Veja enfim a luz brilhar",
só que dessa vez a arte tem detalhes em aquarela e também as mãos da personagem levantando a lanterna flutuante. Esse aqui é o meu favorito. Claro que é o cabelo da personagem, cheio de flores, todo delicado. E sinceramente eu acho que esses dois seriam uma ótima dupla na parede também. Todos os quadros são produzidos em MDF de alta qualidade, com moldura que valoriza ainda mais a arte. E você pode escolher tanto a moldura branca quanto a preta. E tem vários outros modelos inspirados nos filmes de animação na loja. E a Quadrini também faz quadros personalizados. Qualquer foto que você ama pode virar um quadro decorativo. Foto de família, de viagem, dos seus pets, momentos inesquecíveis ou até aquela arte que você adora. Tudo com qualidade, impressão de alta definição e acabamento totalmente impecável. Perfeito para presentear ou deixar sua casa com a sua cara. É só enviar foto ou arte de sua preferência que a Quadrini transforma em um quadro lindo e único, feito especialmente para você. Inclusive todos os quadros do meu cenário são da loja, então eu recomendo bastante ela. Utilize o meu cupom BVISC10 e ganhe 10% de desconto em qualquer compra na loja. O link do site vai estar na descrição e também no comentário fixado. Vão lá conferir que eu juro que vocês não vão se arrepender. Voltando, mais pra frente na série, tem um episódio que mostra como essa amizade é ainda mais profunda. O Pascal, ele começa a se sentir deixado de lado. A Rapunzel agora, ela tá vivendo diversas aventuras, vivendo novas experiências, conhecendo gente nova. E ele sente que ele não tem tanta mais utilidade na vida dela. Afinal, ele era o único amigo dela naquela torre, né? Eles estão viajando de barco em uma missão e começa uma tempestade. Todo mundo ganha uma tarefa para manter o barco em pé. Até os cavalos. Pra você ter uma noção. Só que a Rapunzel pede pro Pascal se proteger. Ela acha que ele não tem como ajudar por ser pequeno. E aquilo mexe bastante com ele. Porque pra ele não é só sobre ele ser pequeno, é sobre mais ser importante. Ele quer provar pra Rapunzel que ele pode fazer a diferença. Que ele pode ajudar. No meio da confusão, ele tenta segurar uma corda. Ele se enrosca num gancho e puff. Ele acaba caindo bem no porão, onde a Rapunzel ela tinha mandado ele já ficar. Com o navio virado, uma caixa de madeira acaba caindo em cima dele. Só que essa caixa de madeira tinha moedas do reino de Corona. E depois que tudo passa, o grupo ele vai parar em uma ilha completamente isolada e estranha, chamada Tirapai. Quando a Rapunzel encontra o Pascal, ele está desacordado e com uma moeda grudada na barriga. Quando ela tira, fica marcado o símbolo do sol, o mesmo símbolo do reino de Corona, o lar da Rapunzel, pois aquele baú tinha moedas do reino de Corona. E aí que começa a parte mais maluca. Os moradores da ilha são criaturinhas de folhas, chamadas lords, e eles veem o Pascal com um símbolo na barriga. E eles acreditam que o Pascal é o rei deles. Isso porque, na cultura deles, o rei do sol é aquele que traz a luz para a ilha. E eles acreditam que todas as lanternas flutuantes do reino de Corona que chegavam até ali eram como oferendas sagradas pro tal rei, que na verdade a gente sabe que era feita pra Rapunzel, né? E agora aparece um camaleão verde com o símbolo do sol estampado no peito, vindo do mar. Coincidência? Pra eles não é. E o Pascal ele aceita, hein? Ele aceita esse papel de rei. Mas não é por vaidade, não é por grandeza, não. Mas porque ele finalmente se sentiu visto. Pela primeira vez ele foi o centro naquele momento. E agora ele não é só o animalzinho da princesa. Ele é tratado como líder, como herói, como alguém importante. Mas claro que nem tudo são flores. A ilha estava sendo ameaçada por uma criatura extremamente assustadora chamada o Devastador. Um monstro que, segundo os lords, as criaturas de folha, destrói as plantações com fogo e bota bastante terror neles. No fim, eles descobrem que esse tal Devastador é só uma criaturazinha desgovernada que come pimenta demais. E por isso, literalmente,
cospe fogo. E a solução para combater ele foi fazer ele comer uma planta super fedida que neutraliza os efeitos das pimentas. Mas, como ninguém consegue chegar perto do monstro, adivinha quem se voluntaria para ser engolido por ele com a planta? É o Pascal. E funciona, tá? Ele salva a ilha, ele salva os moradores. Mesmo o símbolo do sol da barriga dele sendo um acidente, ali parecia destino, porque ninguém mais conseguiria fazer aquilo. Nem a Rapunzel, nem o Máximos, nem o José Bezerra, ninguém. Só o Pascal poderia fazer aquilo. E é por isso que ele não é só apenas um alívio cômico no filme, a gente não deve enxergar ele só sendo assim. Ele é um coração meio que silencioso, de certa forma, da história. E foi o primeiro amigo da Rapunzel, o primeiro a ser salvo por ela. E eles têm uma ligação que vai além de palavras, de magia. É uma amizade feita de instinto, coragem e bastante amor e lealdade. Agora me diz, depois disso tudo, você ainda consegue ver o Pascal com os mesmos olhos? Porque eu não consigo. Cada cena dele agora, pra mim, carrega um peso. Principalmente por conta dessa sua origem trágica e bastante triste. Por mais que a Rapunzel tenha salvado ele, ele perdeu a mãe. E ele viu tudo isso na frente dele. Então foi um peso, uma camada a mais do personagem que funcionou bem. E como eu disse, o que mais emociona na história do Pascal não é só apenas a trágica origem dele, ou as aventuras que ele viveu depois, mas sim o que essa jornada representa. Ele começou a vida basicamente perdendo tudo: a mãe, a segurança e o lar. Ele foi jogado no mundo, infelizmente, sem entender nada, levado pela correnteza num lugar que teoricamente ninguém deveria achar, que jamais chegariam ali. E lá no topo de uma torre esquecida, ele encontrou outra alma perdida. Rapunzel, apesar de ser rodeada de paredes, pincéis, ela também estava à deriva, sozinha, em silêncio, sonhando com algo que ela nem sabia explicar a conexão que ela tinha. E a conexão entre os dois nasceu assim. É isso que torna essa amizade tão poderosa e uma das mais fofas de princesas com os seus mascotes, digamos assim. E é por isso que a história dele vai muito além do que a Disney contou no filme. Ela fala sobre perda, reencontro, lealdade e principalmente sobre o poder de encontrar alguém que veja o seu valor, mesmo quando todo o mundo ignora. E aí, você sabia que o Pascal ele foi considerado rei? A origem triste e trágica dele? Já assistiu às enroladas aventuras da Rapunzel? Comenta aí que eu quero saber. E olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal, falando sobre esse universo fantástico da Rapunzel. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, se possível, hype esse vídeo, que isso faz com que eu cresça ainda mais na plataforma e traga mais conteúdos semelhantes para você. Eu vou deixar um vídeo aí na tela para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui, e então, até o próximo vídeo.